Visto como um homem de Deus, ele pregava sobre perdão, amor ao próximo e salvação. Mas bastou alguns fiéis decidirem seguir outro caminho para que uma sequência de acontecimentos transformasse aquela igreja no palco de uma das histórias mais chocantes da Bahia. O que parecia apenas uma mudança de fé escondia um sentimento muito mais perigoso. E acredite, essa história é muito mais perturbadora do que parece. Olá, pessoal! No caso de hoje, vamos mergulhar em uma história bárbara, cheia de absurdos e que mostra como o ego ferido e a perda de poder podem desencadear em um desejo de vingança fatal. Mas antes de mais nada, por favor, deixa seu like antes que você se esqueça. Se inscreve aqui no canal que me ajuda demais. Aqui tem 2 vídeos longos por semana e tem vídeo curto todos os dias para vocês. Ativa o sininho, ativa tudo que tem para ativar. Eu sou a Fabi Medeiros e esse é o vídeo de hoje. O caso de hoje se passa em uma cidade do interior da Bahia, chamada Barra do Choça. Uma cidade bem bonitinha mesmo, hospitaleira. Sabe aquelas típicas cidades do interior que tem a praça, aí tem a igreja, a sorveteria, todo mundo se conhecia, todo mundo se cumprimentava, se dava bem. E tudo acontece no ano de 2016. A Marcilene Oliveira Sampaio, de 38 anos na época dos fatos, ela era uma professora universitária na Universidade Estadual da Bahia. Ela era professora de língua portuguesa e literatura, então ela dava aula no curso de letras, e também ela era mestre em linguística na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, assim, uma pessoa extremamente estudiosa, dedicada, ela era, sabe, responsável, ela gostava sempre de estar por dentro de tudo que estava acontecendo, antenada, e ela era casada com o Carlos Eduardo de Souza, que não se tem muitas informações sobre ele na mídia, mas se sabe que ele tinha 50 anos na época dos fatos. Os dois eram casados e, além, de trabalharem, eles também tinham uma vida muito fiel com Deus. Eles frequentavam a igreja do pastor Edmar. O Edmar da Silva Brito, ele fundou a Igreja Evangélica Profetizando Vida, que ficava ali entre Barra do Choça e Vitória da Conquista, era bem pertinho de Vitória da Conquista. Então ele fundou essa igreja, ele se autodenominou pastor. Ele não tinha nenhuma formação teológica, ele não estudou para isso. A igreja dele também, ela não atendia nenhuma denominação maior, tipo da Igreja Batista ou da Assembleia de Deus, da Adventista, não. Ele simplesmente falou assim, vou fundar uma igreja, se intitulou pastor, a partir dali ele virou santo, as pessoas começaram a frequentar, a igreja dele tomou uma popularidade e ele foi visto ali automaticamente como pastor da cidade. Todo mundo via ele com muito respeito, tudo que ele falava era quase assim lei, as pessoas seguiam muito a palavra dele. Então, naquele momento, a Marcilene e o Carlos Eduardo também eram fiéis dessa igreja. Inclusive, eles ajudaram muito o pastor Edmar na construção dessa igreja, na busca por fiéis, toda essa estrutura. A Marcilene, inclusive, ela também era considerada uma pastora. Dizem por aí que não existe essa nomenclatura, pastora, que só existe pastor. Mas do que eu procurei, ela realmente ela era até chamada pelos próprios fiéis também de pastora, porque de tanto que ela ajudava, de tanto que ela estava envolvida com todas as questões da igreja do pastor Edmar. Tudo corria bem até meados de 2014. A igreja estava cheia de fiéis, o dízimo era alto e o pastor Edmar era visto como um líder espiritual, a voz de Deus na cidade. Mas aí começaram as divergências de ideias dentro da igreja. A pastora Marcilene e o pastor Edmar, eles não estavam se entendendo mais. E aí é que vem o grande problema dessa história. O Carlos e a Marcilene, eles eram frequentadores, como eu já disse, assíduos da igreja do pastor Edmar. Eles eram influentes, as pessoas gostavam do fato deles estarem lá, passavam uma segurança a mais. Só que eles começaram a discordar das ideias, principalmente do pastor Edmar. E aquilo começou a se tornar um conflito, porque não se sabe exatamente se eles discordavam do dízimo, da postura do pastor, mas fato é que o casal não estava satisfeito como as coisas estavam caminhando. Então eles resolveram, sair da igreja do pastor Edmar
e fundar a própria igreja deles. Porque lembram que eu já falei para vocês que a Marcilene era vista também como pastora? Então eles fundaram uma igreja e deu muito certo. Muitas pessoas começaram a frequentar, a igreja deles começou a ficar lotada e aquilo passou a incomodar demais o pastor Edmar. Para qualquer igreja pequena, perder diversos membros significa muito mais do que cadeiras vazias. Representa perda de influência, perda de autoridade e, claro, perda financeira. O pastor Edmar não aceitava ver antigos membros frequentando outra congregação. E ele passou a enxergar principalmente a Marcilene como uma traidora. Então, enquanto o pastor Edmar estava com os bancos vazios, sem dinheiro, porque não tinha mais arrecadação do dízimo, sem aquele poder que ele exercia na cidade de ser visto como a voz de Deus, ele acabou ficando com o ego muito ferido e aquilo foi revoltando ele de um jeito assim surreal. Enquanto isso, em contrapartida, a igreja da Marcilene e do Carlos Eduardo estava bombando, tomando muita notoriedade na cidade, estava todo mundo indo para lá, e aí um ano se passou. Na noite do dia 19 de janeiro de 2016, o pastor Edmar estava em um bar bebendo com outros 2 fiéis da igreja dele. E isso, querendo ou não, já passa um ar assim, um tanto quanto estranho, vamos colocar assim, porque ele era um pastor. Então, querendo ou não, até pouco tempo atrás, ele era visto como a voz de Deus na cidade, uma pessoa de muita influência, que era realmente muito respeitado. Então, aquilo ali pegou mal, sabe? Porque não é o fato de beber, gente, é o fato do que você escolheu ser na sua vida. Não pega bem para um pastor, ainda mais assim, sendo de uma cidade do interior, onde todo mundo vai poder ver, sentar num bar e ficar bebendo, sabe, como se não pregasse exatamente o contrário daquilo na sua igreja. Então, ele pregava uma coisa e fazia outra. Se ele queria beber numa festa íntima, na casa dele, ou de parentes, ou em uma comemoração, até aí eu acho que realmente não tem problema. Mas estar em um bar, se embriagando com outros 2 fiéis, além da influência negativa, em relação aos fiéis, ele também não estava fazendo jus ao cargo que ele mesmo se intitulou de pastor. Então, complicado tudo isso. Enquanto eles estavam no bar bebendo, a Marcilene, a pastora Marcilene, e o marido dela, o Carlos Eduardo, estavam no culto na igreja deles, lá congregando com todos os fiéis e tudo mais. Nessa época, a prima da Marcilene, a Ana Cristina Santo Sampaio, de 37 anos, ela tinha ido visitar a prima, a Marcilene. Então ela estava hospedada na casa do casal e, consequentemente, ela também estava no culto com eles. O culto acabou, os 3 então entraram no carro e começaram a voltar para casa. E a estrada era bem escura, porque ela ali era uma estrada que ficava próxima entre Barra do Choça e Vitória da Conquista. Então eles tinham que fazer esse trajeto, era bem escuro, bem ermo mesmo, eles precisavam ir. Então, na hora que eles estavam indo embora, e aí vem 2 versões, gente, é o seguinte, tem uma versão que conta que o carro foi interceptado, foi parado ali no meio da estrada, e tem uma outra versão que fala que, na verdade, o carro apresentou um problema, então o Carlos Eduardo teve que parar, teve que descer, para ver o que era. E enquanto ele estava ali mexendo no carro, aconteceu essa cena que eu vou contar para vocês. Mas fato é que o carro parou, seja por alguém, seja por um problema, mas o carro estava parado. Chega um carro branco, 3 homens descem desse carro e eles começam a abordar, já abordam ali os 3. Um deles pega o Carlos Eduardo, leva para dentro do carro que eles estavam dirigindo, espanca muito, ele bate muito no Carlos Eduardo. E aí eram 3 homens. Um saiu com o Carlos Eduardo, dirigindo o carro que os caras vieram, o carro branco. E os outros 2, por isso que eu acho que não foi algum problema mecânico do carro. Foi realmente, eles foram parados ali na estrada. Porque esses outros 2 homens, eles pegaram as mulheres, a Marcilene e a prima dela, colocaram no carro, que não fica claro, mas supostamente o carro deles, do casal, e dirigem com as 2 para uma outra direção. Fato é, gente, que enquanto esse outro
moço estava com o Carlos Eduardo no carro, Carlos consegue provocar um acidente. E nesse acidente ele consegue fugir. Então ele sai desesperado atrás de ajuda. Mas enquanto isso, a Marcilene e a prima estavam sendo executadas. E assim, gente, foi de uma barbaridade extrema, surreal, assim, é inimaginável. Eu não consegui ver as fotos, mas só de pensar, né, a gente consegue, né, perceber como que ficou, porque elas foram mortas com pedradas na cabeça. Eu não vou entrar em maiores detalhes, né? Todo mundo aí consegue imaginar como que é, mas elas foram brutalmente assassinadas naquela noite. Bom, os investigadores não precisaram de muito, porque o Carlos Eduardo, graças a Deus, saiu vivo. Pois é, e mais do que isso, ele reconheceu um rosto dentre aqueles 3 homens. Era do pastor Edmar. Para vocês verem como que ele estava tão convicto, né, de que ia realmente matar todo mundo ali, não iria sobrar ninguém para contar a história, que ele foi sem máscara, ele não se importou em cobrir, em esconder o rosto, nada disso. Ele foi de cara limpa mesmo, mas o Carlos Eduardo sobreviveu, reconheceu e contou tudo para a polícia. No dia seguinte, então, a polícia já, né, encontrou os outros 2 responsáveis que também tinham ajudado o pastor. O nome deles é Adriano Silva Santos, de 36 anos na época dos fatos, e Fábio de Jesus Santos, de 34 anos. Os 2 eram fiéis da igreja e eles eram, assim, quase que discípulos mesmo do pastor Edmar. Eles fariam qualquer coisa que o Edmar pedisse. Então foi armado um plano, né, para que acontecesse essa emboscada, porque na cabeça do pastor Edmar, se o casal não existisse mais, automaticamente a igreja deles também não iria existir. Então, com isso, os fiéis iriam acabar retornando, né, para os bancos da igreja dele, que estavam vazios, e era tudo que ele queria, era voltar a ser o líder espiritual naquela cidade. Bom, ao serem presos, né, o Fábio e o Adriano, eles também contaram tudo, logo de cara eles já falaram que o pastor Edmar que foi o mandante do crime, que eles apenas concordaram, né, em ajudar, mas que tudo tinha saído da cabeça do pastor. O Fábio contou, né, que foi ele o responsável por levar o Carlos Eduardo e também espancar ele, e que enquanto isso o pastor e o Adriano levaram a Marcilene e a prima para outro canto onde elas foram executadas, né, igual eu falei para vocês, com esse... Era um bloco de cimento mesmo, né? Bem na cara delas. Então, extremamente agressivo. Mas, segundo eles estavam apenas é ótimo, né? Mas eles estavam cumprindo uma ordem, que na cabeça deles era uma ordem religiosa e que se eles não fizessem aquilo, eles seriam punidos por Deus. Porque era assim que o Edmar falava com eles, né? No depoimento do Edmar, ele contou que aquilo era tudo mentira, que ele não tinha sido o mandante do crime, que na verdade ele foi sequestrado, sim, sequestrado, ele foi obrigado a entrar naquele carro e os fiéis, né, esses 2 homens, o Fábio e o Adriano, queriam fazer aquilo para fazer justiça pelo pastor, mas que ele não tinha nada a ver com aquilo, absolutamente nada, e que tudo que eles estavam falando era mentira. Não fica muito claro, mas fato é que o Edmar, ele conseguiu fugir. Pouco tempo depois, ele acabou sendo localizado, isso foi no dia 26 de janeiro de 2016. Ele foi encontrado em uma fazenda localizada no distrito de Ibitupã, que pertence ao município de Bicuí. Então ali ele foi encontrado, foi preso e foi levado, né, para a delegacia. Mesmo diante da barbaridade do crime que o pastor Edmar, não gente, não vou nem falar pastor mais, que o Edmar cometeu, ele conseguiu responder parte do processo em liberdade. Então em 2018 ele foi solto. Pois é, mesmo com 2 mortes brutais nas costas, com um motivo totalmente fútil, né, porque a motivação do crime foi o fato do casal ter largado a igreja dele, ter saído de lá e ter fundado uma outra congregação. Então, um motivo totalmente banal. E, além disso, tinham testemunhas. A testemunha viva, né, que sobreviveu, o Carlos Eduardo, e tinham também as outras 2 testemunhas que eram os comparsas, os fiéis que ajudaram o Edmar, mas que quando chegou na delegacia eles contaram tudo, falaram que ele era o mandante e tudo mais, mas mesmo assim ele conseguiu, né, aguardar o julgamento solto. E nisso ele me comete outro crime, gente.
Pelo amor de Deus. Enfim, quando foi em 2019, esse monstro, ele abusou sexualmente da enteada dele, que na época tinha 21 anos. A enteada, graças a Deus, obviamente, ela denunciou o Edmar e ele acabou sendo preso novamente no dia 7 de outubro de 2019. Em relação ao julgamento do Adriano, porque aqui, gente, só um adendo, todos os julgamentos, segundo eles, para agilizar as coisas, aconteceu de forma separada. Então, nenhum foi julgado junto com o outro, foi tudo separadamente. Mas isso, na verdade, só tardiou tudo ainda mais, só atrasou todo o processo, enfim. O Adriano, em 2017, ele foi a julgamento e ele foi condenado a 30 anos de prisão, né, por duplo homicídio, duplo assassinato. Porém, a defesa dele contra-argumentou, falou que o processo estava cheio de falhas e quando foi em 2019, eles conseguiram a anulação do julgamento. E aí um novo julgamento foi marcado. Não fica claro quando que foi esse novo julgamento, mas o Adriano foi absolvido. Pois é, gente. A defesa alegou que o envolvimento dele era emocional, que ele não tinha essa vontade de matar, parece que ele foi mais assim como se fosse guiado espiritualmente para fazer aquilo. Ele fez, fato é que ele fez. Mas a defesa conseguiu provar isso, ele foi absolvido e a comunidade ficou chocada. As pessoas não acreditavam, né, naquela barbaridade, tudo que tinha acontecido, o modo como tinha sido planejado, a emboscada, o motivo fútil, mas ainda assim ele foi absolvido. Em relação ao Fábio, pesquisei, mas honestamente, gente, pelo que eu vi, ele não foi nem julgado até hoje. Pois é. Nada. Então, sobre ele, infelizmente, eu não tenho o que dizer para vocês. Eu não sei se ele está preso, aguardando julgamento, se ele está solto, mas fato é que eu não encontrei nenhuma matéria se ele foi julgado e sentenciado. Não mostra nada disso. Já em relação ao Edmar, após 9 anos, no dia 11 de março de 2025, ano passado, ocorreu então o julgamento dele em uma sessão que durou mais de 10 horas. Testemunhas foram ouvidas, laudos periciais foram analisados, mas teve um pequeno problema. Acontece que o Carlos Eduardo, o sobrevivente, né, da emboscada, ele não compareceu ao tribunal. Então eles utilizaram uma gravação que ele tinha feito dando o depoimento dele. Mas aquilo ali foi um prato cheio para a defesa, que caiu matando, dizendo que a ausência do Carlos Eduardo deveria então anular o julgamento, que não era, né, não era procedente continuar com aquilo, porque ele não estava lá. Poxa, gente, mas eram 9 anos de espera para um julgamento e ainda vai adiar mais ainda. Então, não, apesar de todas as manobras, a juíza foi incisiva. Então, o Edmar, ele foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado, sendo então, né, 16 para cada vítima. É difícil, né, de imaginar como que uma disputa religiosa pode terminar de forma tão violenta. Porque, independente da religião, histórias como essas mostram como que, né, o orgulho, o poder, o desejo de controle mesmo, eles transformam conflitos pessoais em tragédias irreversíveis. O assassinato de Marcilene Oliveira Sampaio e Ana Cristina Santos Sampaio chocou toda a Bahia. O que começou como uma divergência religiosa terminou em um crime brutal. Segundo a Justiça, a motivação foi a incapacidade de aceitar que antigos membros deixassem a igreja e construíssem um novo caminho. A condenação de Edmar encerrou uma longa etapa judicial, mas o caso continua sendo lembrado como um dos crimes mais impactantes envolvendo líderes religiosos no estado. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, que me ajuda demais. Se inscreve nesse canal, é extremamente importante. Ativa o sininho, ativa tudo aí. E é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, se vocês já conheciam, se vocês conhecem, né, algo parecido com isso. Agradeço a quem ficou até agora. Muito obrigada de coração. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.